mas nos alimentando agora espiritualmente da palavra que vem da boca do Senhor. Então nessa noite, meu querido, que você possa, para a honra e glória do Senhor, dedicar esses momentos, né? Dedicar esse período da sua atenção, do seu intelecto, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esquece o teu celular, em nome de Jesus. Se a gente pudesse tacar ele na parede agora, seria bom, mas ele é caro, então não taca não. Guarda ele aí, se puder colocar ele no modo vibra call aí, que para ele não te atrapalhar. Esquece o dia de amanhã para quem vai trabalhar ou para quem já está de férias. Deixa tudo isso de lado, né? Para que nessa noite a palavra do Senhor fale com a gente. Porque quando a gente concorre no pensamento, Deus, na sua educação, Ele continua a dizer, mas Ele não te interrompe, Ele não te atrapalha. Então não concorra, mas que você possa acalmar o seu coração, aquietar a sua alma e ouvir o que Deus tem para você e para mim nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. No capítulo 4. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos. A partir do versículo 35, um texto bem conhecido pelos irmãos. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga pera aí. Amém. Assim diz a palavra do Senhor no versículo 35. Tarde naquele dia, Jesus lhe disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, bendito é o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem ministrado, Pai, aos nossos corações, na simplicidade de todas as coisas, Pai. O Senhor tem nos dado profundas lições, Senhor. E nessa noite, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, que a tua voz fale ao nosso coração, que estejamos prontos, Pai, para ouvir a tua voz, que nada nos atrapalhe, Senhor, nesta noite, em que deixamos familiares, deixamos nossa casa, deixamos afazeres, Pai, e outras coisas para estarmos aqui. Pai, em nome de Jesus, faz dessa noite uma noite de graça, Deus, uma noite de manifestação da tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, faz o teu reino expandir, Senhor, e que nessa noite, Pai, sendo essa a tua vontade, Senhor, sejamos todos ministrados pela tua palavra, Senhor, pela voz que vem do teu Santo Espírito. Que todos nós silenciemos, Pai, as nossas almas e que a nossa atenção esteja tão somente para o Senhor. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Todos já tinham lido ou escutado sobre esse texto, amém? Tem alguém aqui que ouviu isso pela primeira vez? Não, né? Eu creio que não. Esse trecho do texto que nós lemos aqui do Evangelho de Marcos narra um momento especial em que Jesus estava com os discípulos num barco, navegando no mar da Galileia,
E acontece então uma grande tempestade, ventos surgem de súbito e começam a trazer ondas muito altas, ondas violentas, que segundo o texto, ondas se arremessam contra o barco e causam grande pavor em todo mundo. As pessoas ficam ali alvoroçadas, agitadas, com o entendimento de que haveria a possibilidade de ir a pique ali, aquele barquinho, de inundar de fato, né? E eles vão lá, cutucam Jesus, que dormia tranquilamente ali num sono precioso ali. E Jesus se levanta, acalma os mares, acalma os ventos e faz ali uma pergunta para os discípulos, dizendo: mas por que vocês estão tão assim agitadinhos, né? Vocês não têm fé, não? E os discípulos entre si, muito assustados, assombrados ao verem tudo aquilo acontecendo, olham uns para os outros e dizem: mas quem é esse que até o mar e os ventos, né, como diz ali o versículo 41, até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Meus irmãos, o que nós vamos meditar na noite de hoje, e esse texto nos ensina algo muito profundo acerca disso, é sobre a forma como Deus ensina através de situações adversas, a forma como Deus nos disciplina, a forma como Deus nos educa através de situações em que para todos nós, aos nossos olhos, são uma grande ruína, uma grande desgraça, e de fato não são. Então existe uma pedagogia envolvida nessas situações de crise, que é o que nós vamos ver essa noite. E para começarmos então, nessa pequena introdução, uma coisa que é muito importante que a gente se recorde sempre é que a tempestade, no caso aqui, que se refere às tribulações da vida, às adversidades, elas vão acontecer na vida do crente, sendo ele crente fiel, sendo ele um crente meia boca, sendo ele aquele crente sem vergonha que não serve para nada, seja ele um descrente total, as situações adversas vão acontecer na vida de todas as pessoas. Não existe, e aqui eu quero quebrar, se houver algum tabu aqui, algum pensamento errado de alguém, não existe, preste bastante atenção, aquele que seja blindado, que viva dentro de uma, eu não sei como é que se chama aquela bolinha de vidro, redoma, é uma redoma? Né? Aquela pessoa que viva dentro de uma redoma e ele é intocável, inacessível e vive ali flutuando sobre um mar de rosas, alguma coisa assim. Não, isso não existe, meu irmão. Se quando você se converteu, alguém disse para você que jamais você passaria por dificuldades, que jamais você ficaria doente, que jamais você passaria por aflições, você foi ludibriado e essas palavras que lhe foram ditas não foram palavras de Deus. Então nessa noite, em nome de Jesus, ponha algo na sua cabeça. Dentro do dia a dia de todo aquele que é criado por Deus, ou seja, tanto faz se é crente ou se não é crente, no dia a dia da vida de todas as pessoas haverão aflições. Haverão dias em que ocorrerão tempestades na sua vida e na minha vida, e certamente, enquanto eu falo aqui, na tua cabeça já veio aquele dia fatídico que alguma coisa triste aconteceu. Certamente veio o que de repente aconteceu no dia de hoje com você. Então não quer dizer que pelo fato de você ser crente, servo de Deus, servo fiel inclusive, as coisas não vão acontecer na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, filho de Deus bate carro. Eu não sei se você já bateu o carro, eu já bati o carro. Minha esposa já bateu o carro. Cadê minha esposa? Não está aí, né? Várias vezes inclusive. Não está por aí. É brincadeira. Crente, filho de Deus bate o carro. Crente, servo do Senhor, fica doente. Eu não sei se você está doente agora, se você ficou essa semana, mas no dia da apresentação do coral aqui, eu não estava em condições de cantar. Eu estava rouco, peguei alguma, não sei se gripe, que trem que foi, que doía a garganta profundamente. Durante os ensaios na semana, eu tentava não forçar para ver se melhorava alguma coisa, mas só piorava. E meu irmão, aquilo não era para festejar coisas desse mundo, aquilo não era para outro propósito, senão para louvar o Senhor.
Não só eu, mas muitas outras pessoas tiveram dificuldades. Eu quero te dizer que o crente, servo de Deus, filho do Senhor, no seu casamento passa por tribulações. Vai passar por dificuldades a ponto de querer pegar o cônjuge pelo pescoço, meu irmão. A minha irmã aqui, quando ela era pequena, eu não lembro, porque eu não sei se eu existia nessa época, mas reza a lenda lá que ela pegava os pintinhos que meu avô vendia, ela catava pelo pescocinho assim, o coitado do pintinho, virava de ponta cabeça e batia a cabeça dele assim. É essa aí mesmo. É ela mesmo. Para você ver como é que foi triste a minha infância, convivendo com a irmã que fazia isso, né? Essas coisas. Eu quero te dizer que crente, meu irmão, vai ter momentos em que no seu coração terão dúvidas. Na sua cabeça vai vir o pensamento de que fez coisas erradas, dedicando a sua vida a prestar serviços ao Senhor. Vai passar por momentos em que as águas, como passaram aqui os discípulos, vão estar chacoalhando de tal modo, meu irmão, de um desespero tão grande que fala, agora não tem jeito, o troço vai afundar. E está assim, Jesus, e água vindo para tudo que é lado, e bate na orelha, e bate não sei o quê. Alguém outro dia falou para mim, você precisa fazer como é que chama? Cruzeiro, você tem que fazer um cruzeiro. Vamos, que não sei o que, vai ser gostoso e tudo e tal. E eu já não gosto de andar de avião. Tenho lá minhas dificuldades, né? De barco, então, eu não tenho asa. E nem guelra, nem... Como é que chama aquele trocinho lá dos peixes? Os bracinhos deles lá, não sou nem para voar e nem para ficar na água, rapaz. Meu negócio é perna, para andar no chão. E aí, um dia eu estou assistindo lá alguns vídeos na internet e vejo de um desses cruzeiros enormes aí, esses barcos gigantescos, enfrentando uma dificuldade de tempestade. Meu irmão, e o barco, quando está numa situação dessa, ele vai de frente para a onda, porque se ele nadar em paralelo com ela, a onda faz ele tombar. Então ele tem que atravessar, olhar para a bichona de frente lá e bota lá na todo vapor, fecha os olhos e acelera. E ele vai igual um maluco e passa no meio da onda e só que ele quebra aquela onda gigante, de repente ele olha para baixo, a onda está lá em cima, ele começa a descer, desce igual um maluco. Daí a pouco, eu falei, rapaz, você está louco, esse negócio não é para mim não. Esse negócio de cruzeiro não é para mim não. Agora eu fico pensando quem estava lá dentro. Já pensou, você vê aqueles negócios assim, rola tudo para lá. Aí vem a onda, agora rola tudo para lá. E você indo junto. Deus me livre, rapaz. Na vida do crente, vão ter dias que vão acontecer coisas assim. Crente, meu irmão, chora luto, se você não sabia. Tem gente que acha que crente não chora. Claro que chora. É um choro diferente do mundo. Porque o mundo entende que ali acabou uma existência, que ali já era uma separação, um fim terrível. Para a gente, meu irmão, há a dor, lógico, da separação, de não ter mais o contato diário. Mas crente, filho de Deus, sabe que aquela pessoa, se está em Cristo, foi para o céu, meu irmão. E já há de chegar o dia em que nós também iremos. Então nós nos reencontraremos lá no céu. E louvado seja o Senhor, porque eu vou me lembrar, e você vai se lembrar. Então nós vamos chegar lá e vamos nos reunir todos de novo, para a honra e para a glória do Senhor, para louvar a Deus junto com os anjos, e passaremos, como cantamos aqui, num lugar de alegria, de festa, meu irmão, onde não tem mais choro, não tem ranger de dente. Ali é um lugar tremendo, meu irmão. Mas crente passa e chora o luto. Quem disse a você que o cristão não sofre, meu irmão? É um desavisado quem falou um negócio desse. Porque sofre sim. Não é fraqueza e nem demonstração de fraqueza aquele que chora e chora aos pés do Senhor. Aquele que chora aos pés do Senhor não demonstra fraqueza, mas demonstra confiança. Porque confia em quem Ele está derramando ali as suas lágrimas. Crente, meu irmão, filho de Deus, vai ter um dia fatídico na sua vida. E eu digo a você mais ainda, talvez não seja apenas um dia. Talvez sejam alguns muitos. Nós não sabemos. Mas o fato e a verdade é que passaremos por dificuldades e aflições.
E quanto a isso, eu queria te fazer uma separação aqui bem rápida, de que isso não é tentação, tá? Tentação é uma coisa, provação é outra coisa. Deus não tenta ninguém, assim diz a palavra do Senhor. Deus prova. Quem tenta, meu irmão, é o diabo, é o inferno que se levanta para tentar. A tentação tem uma finalidade: derrubar você, escarnecer você diante de Deus. E dizer para Deus, o diabo apontando: aí, ó, teu filhão aí, ó, sem vergonha, lá, ó, com a mão suja, lá, ó, Senhor, ó lá. Para isso serve a tentação. Agora, a provação, meu irmão, a provação não serve para te derrubar. A provação não serve para te destruir. A provação serve para te fortalecer. E Deus prova a todos nós, mostrando aquilo que há no mais profundo do nosso ser, sendo que isso não é novidade para Deus, mas é talvez novidade para mim e para você. Porque às vezes a gente não se conhece, acha que se conhece, a gente tem uma imagem de nós mesmos totalmente errada. Eu sou crente, servo de Deus, fiel, rapaz, aqui pode vir capeta, pode vir o diabo que for, que aqui levantou a primeira situação de dificuldade, sabe o que acontece? Cadê Deus? E Deus não sei o quê, não vai mais para a igreja, não quer saber e segue uma vida totalmente diferente. A provação serve para mostrar a você quem você é. Quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais exposto à luz do Senhor ele fica. E quanto mais claro está o ambiente onde está o homem, maior é a condição dele se auto-enxergar. Enquanto mais ele se aproxima, mais claro vai ficando, ele vai vendo quão sujo, quão fétido ele é. Quão necessitado e carente da graça do Senhor ele é. Então, meu querido, quanto mais você se afasta de Deus, mais fria vai ficando a sua vida, mais escura vai ficando as condições aonde você está, e menos você se enxerga. E quando menos você se enxerga, maior é a sua capacidade de assumir na tua cabeça verdades que não são bíblicas. Porque agora já não me interessa mais o que fala Deus, eu já não estou me enxergando, está tudo certo. E você sabe quem passa por isso? É crente que tem um bom tempo já de caminhada. Crente que já tem 20, 10, 30 anos de evangelho. Sabe por quê? Porque sobe um pensamento, às vezes involuntário, né? Ou melhor, subconsciente, um pensamento de que ele já sabe tudo, que ele já passou por todas as experiências com Deus, que ele já viu e presenciou tantas e tantas maravilhas do Senhor, que agora nada mais é novidade para ele. Mas isso é subconscientemente. Não é declarado, porque se fosse declarado você rejeitaria. Mas é no teu subconsciente. Sabe o que acontece? Você começa a achar que você não precisa mais orar. Você começa a achar que você não precisa mais jejuar. Ir à casa de Deus virou agora uma opção para você, porque eu não preciso mais, eu já estou salvo, aleluia, meu nome já está escrito no livro da vida. Mentira do diabo, que tem levado milhares de crentes, meu irmão, sabe para onde? Para o buraco. E eu não estou falando de salvação, não, eu estou falando de vida, e vida em abundância, que não se vive, mas começa a viver uma vida de miséria, e miséria em abundância. Sabe por quê? Porque está se afastando do Senhor. E quando começam essas coisas, meu irmão, quando vem tempestades na vida do crente, quando começa o mar a dar aquela chacoalhada boa ali, deixa eu ficar quietinho aqui, o inferno está se levantando, deixa eu ficar quieto aqui na minha, que não sei. Rapaz, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, não há tempestade. Veja qual foi a pergunta no versículo 41 que os discípulos fizeram entre si ali: quem é esse que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Esse homem é poderoso demais. Cristo Jesus, meu amado, é o Senhor, o Rei de todas as coisas. Ele tem o poder sobre não só o vento, não só o mar, mas sobre a morte. A morte não tem poder sobre Cristo, meu irmão. Ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a vida, ele tem poder sobre o coração de todos aqueles que são vivos. Se Deus der uma ordem lá nos céus, tudo se cumpre. Se Deus der uma ordem aqui na terra, tudo se cumpre. Se Deus der uma ordem debaixo da terra, tudo vai se cumprir, meu irmão. Então, virão tempestades. Não pense você que elas não vão aparecer.
mas elas virão. E por que nós estamos falando disso agora? Estamos fechando o ano, podia falar de tantas coisas que já aconteceram, tantas vitórias e Meu irmão, 2016 está a uma semana da gente. O ano de 2016, faltam alguns dias para ele dar início. E o ano de 2016, dizem os economistas, que vai ser um ano terrível. Um ano politicamente muito ruim para o Brasil, economicamente muito ruim, tudo muito ruim, etc. e tal. E assim, tem muito crente que está aí, às vezes, achando que é imune a todas essas coisas, e não é. Às vezes você está muito bem, tranquilo lá no seu trabalho, e alguém vai chegar para você e vai falar: olha, me acompanha aqui. E vai te levar até um RH. E você está sendo dispensado. Agradeço aí os teus serviços e você está sendo dispensado. Mas, Senhor, eu sou teu filho, Pai, eu sou aquele que te serve todos os dias. Meu irmão, crente, filho de Deus, também fica desempregado, viu? Tem um bando de malucos aí por aí, dizendo que crente não passa aperto financeiro, que crente não sofre, que se você está gripado é porque você está em pecado. Isso tudo é balela. Palavras do Senhor Jesus, meu irmão. No mundo tereis aflições. Então, da onde um sujeito desavisado diz que você não vai passar por problemas? 2016, meu irmão, está carregado de situações desafiadoras para você e para mim passarmos. Assim, ó. A diferença de quem vai em 2016 ser vencedor estará na postura e na posição que assumir diante de Deus. Não são nas coisas. Porque se fossem nas coisas, a sua fé estaria errada. Sabe por quê? Tem muita gente, meu irmão, que acredita e crê no Senhor e continua firme no Senhor somente enquanto Deus faz coisas na sua vida. Enquanto Deus está te abençoando, aleluia. Enquanto está aí caindo bonitinho aí os dinheirinhos aí, as notinhas verdinhas, mês a mês, aleluia. Enquanto lá dentro de casa está aquela provável paz, né? Porque já não discute mais, mas o problema em si não foi tratado. Mas discussão já não tem, já está muito bom, né? Está lá e está feliz, porque é Deus que está fazendo ali. Então, enquanto Deus com a sua mão tem abençoado, a fé está firme e forte. Deixa Deus parar com a sua mão abençoadora, acabou a fé daquela pessoa. A fé está onde, meu irmão? No que Deus faz ou no Senhor? A sua fé está onde, meu querido? Se ela estiver nas mãos de Deus, nas coisas que ela faz, que as mãos de Deus são capazes de fazer, a sua fé, meu irmão, ela é uma fé titubeante. Hoje você está lá, amanhã você está lá. Ou amanhã depois você está lá de novo, depois vem para cima e para baixo. Agora, aqueles que cuja fé está no Senhor, cujos olhos estão ali, ó, fitos em Cristo Jesus, esse, meu irmão, passa por situações, está bem, está ruim, está mais ou menos, está sem sal, com muito sal, ele passa tranquilo, firme e tranquilo. Os discípulos aqui, nesse texto que nós lemos, meu irmão, eles começam a olhar para todas aquelas coisas acontecendo, e no coração deles surge o medo, surge o pânico. Eles olham para aquelas águas vindo para cá e olham para o barco está assim, vai para lá e vai para cá, e água vindo, de repente pula, passa um tubarão, depois não sei o quê, e os caras olham para aquilo e começam a ter medo. E o medo não é só aquele medinho, aquele friozinho na barriga por causa da chuva, mas é um pânico instaurado ali. E é fácil de entender o pânico desses discípulos pelo seguinte: se você ler versículos anteriores, Jesus passou o dia ensinando e falando sobre a doutrina do reino. Então Cristo juntou as multidões e passou o dia todo pregando. E é por esse motivo, inclusive, que Jesus estava dormindo, porque estava provavelmente cansado. Fica você o dia inteiro em pé, pregando e falando e uma série de coisas. A primeira oportunidade que você tiver, você vai sentar e vai descansar um pouquinho. E estava lá Jesus, provavelmente por esse motivo, dormindo.
E ali estão os discípulos, e olham, e Jesus disse, vamos lá para o outro lado. E eles começam a fazer exatamente o que manda o Senhor Jesus, e vem a tempestade. O mar da Galileia, onde eles estavam, na verdade é um lago muito grande, muito extenso. E a localização dele, que fica entre alguns montes ali, de vez em quando acontece de ventos vindos ali, por causa dessas regiões montanhosas, virem e se colidirem ali, e de súbito começa uma grande tempestade. Muito provavelmente quando eles entraram no barco para obedecer ao que disse o Senhor Jesus, porque se você ler o versículo 35, ele diz, passemos para o outro lado. Eles estavam do lado da margem e Jesus mandou atravessar para o outro lado. E eles estão lá, entraram no barquinho, e quando eles entraram no barquinho, muito provavelmente o tempo estava um dia bonito, estava tudo muito bem. Porque se estivesse com tempestade, talvez eles tivessem, pera lá Jesus, vamos esperar um pouquinho, esperar passar esse negócio. Mas eles entraram e obedeceram ao Senhor. Então quando você passa por uma situação difícil, ou quando alguém passa por alguma situação difícil, e está em pecado, o sujeito está realmente desviado da fé, é uma pessoa que está nem aí para as coisas de Deus, o que você pensa? O que a maioria fala? Mas é isso mesmo, está fora dos caminhos do Senhor, está aí, vai pastar, né? E isso aí está acontecendo exatamente para ele voltar aos caminhos de Deus. Parece ser mais natural uma dificuldade, uma tempestade assim, na vida de quem está desviado. Agora esses discípulos estavam lá com Jesus e estavam obedecendo ao que tinha dito e ao que tinha mandado Jesus. Então a primeira pergunta que a gente vê no texto, que está lá no versículo 38, os discípulos olham, mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta tem dois sentidos, ou dois sentimentos que motivaram essa pergunta. A primeira delas é a seguinte, Jesus, o Senhor não vai fazer nada? Não te importa que pereçamos? Não tem problema para o Senhor se esse troço virar e a gente aqui morrer afogado aqui mesmo? E a segunda pergunta, ou a segunda motivação dessa pergunta, meu irmão, é o sentimento no coração de que, Senhor, eu estou aqui, obedecendo ao Senhor. Eu estou no lugar onde o Senhor mandou que eu estivesse. Eu estou executando exatamente o que o Senhor pediu que eu fizesse. A minha conduta está em dia. Eu não fiz nada de errado. Por que esse negócio está acontecendo comigo? Então, a motivação dos discípulos ali eram duas, provavelmente. A primeira de, eu não estou fazendo nada de errado, meu. Por que está vindo esse negócio na minha vida? E a segunda é, Jesus, faz favor, meu. Faz alguma coisa. Quantas vezes na vida da gente, a gente está lá orando e você pensa assim, Senhor, eu estou aqui orando, e a impressão que eu tenho é que eu estou falando sozinho. Senhor, eu estou orando há tantos dias, há tantos meses, há tantos anos, e não vem uma palavrinha do Senhor, não veio nem um câmbio, estou te ouvindo, alguma coisa assim. Você já teve a sensação ou a percepção de que talvez Jesus estivesse dormindo? Ou fazendo qualquer outra coisa, menos dando atenção a você? Exatamente foi isso que passou na cabeça aqui dos discípulos. Quem está orando aqui por alguma coisa há mais de um ano? Levanta a mão. Quem está orando aqui há mais de 5 anos por alguma coisa? Levanta a mão. Será que Deus não nos ouve? Será que Deus está dormindo e estamos nós aí à deriva no meio desse rio todo? Meu irmão, a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 6, nos diz o seguinte, que nós devemos nos preparar, nos fortalecer no Senhor, porque certamente virá o dia mau. O dia mau. Você já ouviu falar do dia mau, querido? Já? Vocês estão acordados, não estão? Já ouviu falar do dia mau? O dia mau é o dia que não é bom. Não é verdade? Sim ou não?
Dia mau. E quando vem esse dia mau, o que diz a Bíblia para mim e para você? Chora, lamenta, sai correndo, pula de um precipício, faz bobagens, é isso que Deus diz? Não, querido. Em Efésios, Paulo nos orienta a nos fortalecermos no Senhor, para que possamos resistir quando vier o dia mau. Portanto, querido, o dia mau vem. E aqueles que não se fortalecem no Senhor, quando chegar o dia mau, além de padecer pelo dia mau, vão padecer muito mais, porque não estavam preparados. Foram pegos de surpresa e não estavam em condições de resistir. O que nós vemos aqui, meu querido, nessa pergunta que os discípulos fizeram para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? É o que muitas das vezes eu e você fazemos o tempo inteiro com Deus. O senhor não está vendo o que está acontecendo aqui em casa? O senhor não está vendo que eu já não aguento mais? Ou aquela velha pergunta, né? Cadê o senhor nessas horas, pai? Talvez aqui, diante dos irmãos, não haja coragem para expor a verdade aqui, né? Que você fraquejou na fé, alguma coisa assim. Porque às vezes você tem um título, porque às vezes você tem uma posição importante na igreja e não pode. Mas diante de Deus, meu querido, eu queria te dizer algo. Deus sonda o teu coração. Deus conhece o mais profundo do teu ser. Então não vem com churumela, não. Porque o dia mau vem. E nessa hora que vem, se agirmos como agiram os discípulos, nós vamos ouvir do Senhor o que eles ouviram. Mas por que vocês estão tão agitados? Vocês não têm fé, não? Essa foi a pergunta que Jesus fez. Perguntaram para ele: mas não te importa o que está acontecendo aqui? E ele perguntou: e por que vocês estão tão agitadinhos aí? Vocês estão com medinho? Vocês não têm fé, não? Meu irmão, sabe por que subiu o temor no coração? E eu vou dizer para você de coisas que são minhas experiências com Deus. Em momentos que eu passei exatamente o que os discípulos passaram aqui. E por isso eu consigo entender o que talvez tenha passado no coração deles. A primeira razão deles terem tido medo foi de não acreditarem nas promessas do Senhor. Primeiro motivo, com base na minha própria experiência, faça você a sua leitura, foi por não acreditarem nas promessas do Senhor. Porque se tivessem crido na promessa, não teriam tido medo, teriam tido fé. E é por isso que Jesus olha para eles e diz: por que vocês estão agitados, meu? Vocês não têm fé, não? O que disse Jesus a eles no versículo 35? Passemos para o outro lado. O barco não vai afundar, porque Deus não disse que nós vamos afundar. Jesus teria dito: nós vamos navegar e afundar ali no meio, tá? Mas ele diz: passemos para o outro lado. Qual era a promessa? Chegar ao outro lado. Quem está falando ali? É um homem qualquer, meu querido? É um profetazinho que tem ali? É um profeta menor? Um profeta maior? É o Senhor. Quem está ali com eles nada menos é do que o Criador de todas as coisas. E ele disse: passemos para o outro lado. Primeiro motivo que muita gente, meu irmão, se estremece diante de situações como essa, é porque não creem na promessa do Senhor. Se Deus disse: vamos alcançar o outro lado, não importa o que aconteça no trajeto, meu irmão. Não importa se veio vento, se veio chuva, se teve que pagar pedágio, se a polícia parou e fez... Não importa. Essas coisas todas não impedirão que você alcance o outro lado, porque assim determinou o Senhor. Se Deus disse a você que a tua família é bendita, meu querido, a tua família é bendita. Não importa o que aconteça, a tua família é bendita do Senhor. E sobre a tua casa está a bênção do Pai. E se Deus disse que haverá paz em Israel, que na tua casa haverá a paz que excede todo entendimento,
Meu irmão, não importa o que aconteça, esse dia vai chegar. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã, não sei, meu querido. Se eu soubesse, eu já teria feito muitas outras coisas. Mas como não sei, e como você também não sabe, nós vamos viver crendo na promessa. Agora, quem não crê na promessa, meu irmão, passa medo. Sabe quem não crê na promessa? É o crente que ainda está sendo experimentado. É o crente muito provavelmente novo na fé. Ou aqueles antigos que se afastaram de Deus e agora já pensam que Deus já não tem mais tanta força na mão como tinha antes. Antes ele abriu o Mar Vermelho, agora ele não abre nem a enchente aqui para passar com o meu carro. Ele não tem mais poder. Deus já... O que é isso, querido? Não creram na promessa. Outra coisa que pode ter sido motivo de ter gerado medo no coração de todos eles. Eles não se lembraram ou não perceberam com a devida proporção, ou com o devido peso, quem estava com eles ali no barco. Jesus estava no barco, meu querido. E sendo aquele barco uma espécie de uma comparação com a nossa vida, se Jesus é contigo, meu irmão, pode vir a tempestade que for, pode roubar o carro que for, pode roubar a casa que for, pode perder o emprego que for, pode separar, de juntar, pode fazer o que for, porque a promessa de Deus há de ser cumprida, meu querido. Quantas pessoas, quando vão a um hospital, sofrem por antecedência porque viram um exame lá. Eu vi a história de uma pessoa que ele foi buscar os exames e quando ele pegou os exames ele não abriu, ele rasgou. E ele disse o seguinte: eu não quero saber disso. Não é porque ele tem fé, porque tinha medo de conhecer a verdade que estava ali. Então ele rasgou. E porque ele rasgou, ele não sabia o que ele tinha. E porque ele não sabia o que ele tinha, ele não seguiu nenhum diagnóstico, ele não seguiu nenhum procedimento médico, não fez nada, ele continuou vivendo do jeito que estava. E você sabe o que aconteceu? Esse homem piorou, e hoje está num leito de UTI, entre a vida e a morte. Quantas pessoas que vão até um hospital, e quando recebem ali um diagnóstico, naquele momento ali, o mundo desaba. Meu irmão, não é demonstração de fraqueza, eu vou repetir para você, chorar. Só que chore aos pés do Senhor, querido. Não é demonstração de fraqueza você ficar ali tenso e abalado com alguma coisa, porque você é homem, querido. Assim como eu sou, carne e osso. A diferença está em dali para frente. Em que muitas pessoas dali para frente, porque receberam um diagnóstico, porque receberam uma notícia ruim, porque foram demitidos do trabalho, porque alguma coisa ruim aconteceu, porque chegou o dia mau, meu irmão, que fé que nada, que Deus que nada, não segurou o rojão aqui, ó, nessa situação. Abra comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus é o texto que abrange o Sermão do Monte. Um sermão que foi pregado no monte. Por isso, Sermão do Monte. E uma das maiores preciosidades que nós temos aqui na Bíblia. E Jesus está lá pregando no capítulo 6. Eu queria que você lesse comigo o versículo 34.
Assim diz a palavra do Senhor, versículo 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Quem está falando, meu irmão? É o diabo que está falando isso. Não é o diabo, Senhor. É o Senhor Jesus. Basta a cada dia o seu mal. As aflições, querido. Os momentos ruins. E se nós lêssemos versículos anteriores, ele vai estar perguntando, durante a sua exposição ali, ele estava dizendo: por que vocês estão preocupados com o que vão comer? Por que vocês estão preocupados com o que vão beber e o que vão se vestir? Deus proverá todas as coisas quando você buscar primeiro o reino do Senhor. Todas essas necessidades que você tem, elas serão supridas. Essas que foram descritas pelo Jesus, né? Não vamos torcer a palavra do Senhor aqui, né? Meu querido, buscai primeiro o reino de Deus. Isso não é uma questão, meu irmão, para você colocar: eu vou aos domingos à igreja, eu vou. É em tudo buscar primeiro o reino dos céus. Recebeu uma boa notícia, busca primeiro o reino dos céus, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Recebeu uma má notícia, buscar primeiro o reino dos céus. As demais coisas, essas necessidades, serão supridas, meu querido. E veja, quando Paulo está escrevendo lá em Éfeso, ele está descrevendo ali, quando ele diz fortalecei-vos no Senhor, ele começa a dizer como vocês têm que se fortalecer. Você não pode ficar de qualquer jeito, mas todo dia você deve vestir-se da armadura. E a armadura de quem, meu irmão? Não é qualquer armadura, a armadura de Deus. Vamos lá agora para Efésios capítulo 6. Lá na frente. Capítulo 6 de Efésios, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne nem sangue que lutamos, mas sim contra principados e potestades, príncipes deste mundo e de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. O que é permanecer firme, meu irmão? É não cair. É não voltar atrás na sua fé, meu irmão. Chorar não é cair, não. Se entristecer não é cair, não. Mas voltar atrás na tua fé, isso é cair. Permanecei firmes. Paulo está dizendo aqui, e quando ele descreve, se continuássemos lendo aqui, ele daria a armadura. Qual é a armadura? O capacete, a couraça, o escudo, os sapatos ali, as sandálias. Ele está descrevendo exatamente o que diz em Isaías sobre a vestimenta ou armadura do Messias. Porque é a armadura de Deus, querido. Quando Davi foi ali lutar contra Golias, porque ele estava ali vendo aquela situação e quis colocar um fim àquele momento trágico ali, e quis lá defender o nome do Senhor. Saul virou para ele e falou: meu, você é corajoso, né? Vem cá, então já que você é macho, bota minha armadura aqui, eu vou te dar a armadura do rei. Você vai usar minha armadura. E aí começaram a vestir o menino lá. E põe a armadura, e põe isso, põe aquilo, põe aquele outro. Ele não conseguiu se mexer.
Ele olhou para Saul e falou: Saul, essas paradas aqui não é comigo não, rapaz. Esse negócio está me segurando aqui, ó. Eu não vou usar esse negócio não. E tirou a armadura. Sabe por quê? Porque aquela armadura não era dele, não era para ele. Aquela era de Saul, que se acovardou, não teve a determinação e a coragem de Davi. E quando Davi vai até Golias, com o que ele vai, meu querido? Ele foi com uma armadura? Sim ou não? Não? Com o que ele foi? Vamos ler a Bíblia, meu irmão. Com o que ele foi? Uma funda e 5 pedrinhas. Aquele negócio de rodar e soltar a pedrinha, a funda e 5 pedrinhas. Só isso que ele foi, meu irmão? Ele foi de armadura? Não? Certeza? Absoluta? Os irmãos têm certeza? Posso perguntar aqui? Quando ele chega diante de Golias, e Golias está lá, aquele soldado que devia ser um exemplo, referência para o povo dele lá, aquele maluco alto, devia ser forte, né? Vestido com toda a sua armadura, com a espada enfiada do lado de cá, a espada do Jiraiya aqui atrás, mais 3 estrelinhas ninja, sei lá eu, quanta coisa. E ele estava tão confiante, estava vestido, todo ali, né? Davi vira para Golias e fala o quê? Você vem para mim, você vem até mim, com espada, com arma de fogo, com bazuca, com tanque, você vem armado, mas eu vou até você em nome do Senhor, meu irmão, em nome do Senhor. Você acha que ele foi só com 5 pedrinhas e uma funda, meu irmão? Ele não seria bobo, rapaz, mas ele foi em nome do Senhor. Então ele estava assim com uma armadura, a armadura de Deus, meu querido. Ele estava revestido pela força do Senhor. A Bíblia diz que Deus estava sobre ele, e por isso ele foi e derrubou o gigante com uma única pedra acertada nessa região aqui, tombou o bicho, foi lá e cortou a cabeça do homem. A armadura que ele estava usando, meu querido, não era a armadura de Saul, não era um troço físico, não é visível não, meu irmão, é espiritual. O que acaba de ler aqui, quando nós vemos aqui Paulo dizendo, a nossa batalha não é contra a carne nem contra a sangue, meu querido. Não é o Zé das Couve lá que está falando groselha que está vindo contra mim, não. Mas é o que está em cima dele lá, é o que está influenciando a vida dele. É contra essa influência que é a minha batalha. As tempestades estão vindo, meu irmão, não é o teu chefe que é um crápula, não, às vezes até é. Mas é o que tem influenciado e feito todas aquelas coisas. E aí, queridão, é que você tem que estar preparado e revestido de toda a armadura de Deus. Não adianta você estar revestido com a sua inteligência, com a sua capacidade, com isso, aquilo. Você vai estar igual Golias, vai tomar uma pedradinha assim, ó, uma pedradinha, pluf, caiu igual fruta madura, cai no chão. Mas revesti-vos de toda a armadura de Deus, querido. Vem o medo, meu irmão? Claro que vem. Quem aqui é tão macho assim que não dá nem um friozinho na barriga quando tem uma notícia? Claro que vem. Mas os que confiam no Senhor, como lemos no Salmo 125, são como montes de Sião, não se abalam. O vento não bate no monte de Sião, meu irmão, não chove lá, não cai se tiver chuva de granito, como dizem por aí, né? O granizo, não cai lá também, lógico que cai, meu irmão, só que o monte de Sião não se abala. Assim é aquele que está firme no Senhor, é aquele que tem fé, e não vai ouvir de Jesus, falando, por que você está com medo? Você não tem fé, não? Mas ao contrário, meu irmão, vai ter uma outra condição, vai observar Deus agindo em todas as coisas, e vai lutar espiritualmente. Essa é a batalha do crente, meu irmão, que muitas das vezes acontece aqui, na tua cabeça. Permanecer firme ou não? Faz sentido ouvir o que o pastor está dizendo ou não?
Faz sentido ler a Bíblia, jejuar e meditar sobre isso ou não? Então, querido, 2016 será um ano recheado, não tenha dúvidas, de desafios para você e para mim. Recheados de situações em que, se você ainda nem firmou ainda, mais dificuldade para se firmar ainda você vai ter. Se você ainda não se decidiu, porque a fé não é sentimento não, tá? A fé é atitude. Quem pensa que fé é aquele negócio que arrepia os pelinhos assim, não conhece direito ainda. A fé é atitude. Assim como amor também não é aquele trocinho de book, mas é decisão, decidir por amar o meu próximo. A fé é uma atitude que se toma. 2016, certamente terão tempestades. Certamente terão dias maus, meu querido. Mas se você estiver revestido de toda a armadura do Senhor, você resistirá e permanecerá firme. Então, meu amado, esse negócio de que não tem aflição, que 2016 vai ser uma grande bênção, meu irmão, que vai ser uma grande bênção, certamente será. Mas o trajeto até o final do ano de 2016, como foi o trajeto de uma margem até a outra, vão suscitar tempestades. Você vai estar lá calmo, feliz da vida, de repente você vai ser apunhalado pelas costas, meu irmão. Está lá feliz da vida e de repente aquela pessoa que você mais confiava, que você mais depositava confiança, que você mais se sacrificava por ela, esta mesma, vai ter alguma situação em que você vai se sentir traído. E se não estiver diariamente fortalecido no Senhor, revestido de toda a armadura de Deus, quando esse dia chegar, você vai perecer. Perceba que naquele momento ali os discípulos olharam para Jesus e disseram: mestre, não te importa aí que o troço está acontecendo? Jesus foi lá e, o vento, se acalma aí. O mar, cala-te aí, fica quieto aí. E aí de repente aquele barco que estava assim começou a ficar assim, daqui a pouco foi assim, e virou aquela bonança. Jesus primeiro acalmou as circunstâncias para depois ir lá e acalmar os seus discípulos. Neste texto que nós lemos. Mas existe uma outra situação em que os discípulos estão lá no mar, estão lá no seu barquinho, e está aquela chuva, aquele temporal, aquela tempestade, tudo escuro à noite, e Jesus vai até eles, e eles pensam que é fantasma, aquela coisa toda acontecendo, e de repente, o que acontece? Jesus primeiro acalma os seus discípulos, para depois acalmar a tempestade. Aqui nessa primeira condição, Jesus acalma a circunstância, para depois acalmar o seu discípulo. Nessa outra, Jesus acalmou primeiro o discípulo, para depois acalmar a circunstância. Perceba, meu irmão, que o agir de Deus, o mover do Senhor, ele vai dependendo da natureza de nós todos aqui, sendo transformadas e mudadas, e amadurecidas, e as coisas vão acontecendo. Depois de Jesus dizer para eles: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé, não? O que passou na cabeça dos discípulos vendo Jesus acalmando a tempestade e vendo ele acalmar o vento? A primeira pergunta que vieram, eles olharam entre eles, eu fico imaginando aquela cena, porque é algo realmente fantástico, formidável. Você vê aquele troço, aquela nuvem preta, raio para tudo que é lá, de repente some tudo. É um milagre, meu irmão. E eles olharam uns para os outros ali e disseram: quem é esse que o vento e o mar obedecem à sua voz? Naquela outra situação, em que Jesus primeiro acalma os seus discípulos, para depois acalmar a tempestade, quando tudo finalmente está ali calmo, os seus discípulos olham uns para os outros novamente e dizem o seguinte: meu irmão, verdadeiramente esse é filho de Deus. A provação, meu irmão, essas tempestades todas, elas têm uma finalidade: gerar em você fortalecimento, amadurecimento. Esses discípulos que já olharam para Jesus: Jesus, você não vai fazer nada? Agora eles olham e falam: mas quem é esse tão poderoso assim? Esse verdadeiramente é filho de Deus. É para que você, meu irmão, você, nessas situações, seja amadurecido,
seja ali provado e aprovado, e saia dessas condições com uma fé diferente da primeira, porque a fé, se você não sabe, ela é também expansiva, ela cresce. Ela não é um trocinho que você tem e fica lá aquela fé o tempo inteiro, não. Mas de acordo com as experiências e a vivência com Deus, a tua fé vai aumentando. Por isso Jesus disse para eles: vocês não têm fé não, rapaz? Para a reação dos discípulos é: quem é esse? Você sabe quem é esse? Esse é o Criador dos céus e da terra. Você sabe quem é esse? Esse é aquele que do nada formou terra, formou céus, com a sua voz fez com que aparecessem a luz, fez com que o dia se fizesse a noite, colocou ali, estendeu no céu todos os luminários. Esse que está no barco, eles estão perguntando quem é esse, é o autor da vida, meu irmão, é o autor da fé, é o autor de todas as coisas. Quem é esse que está aí? É quem faz novas todas as coisas. Quem é esse que está aí? É aquele que do alto dos céus, meu irmão, deixou a sua glória, a sua majestade, deixou todas as coisas para se fazer homem e andar nessa terra para morrer por mim e por você. Quem é esse que está aí no barco? Esse é aquele que levantou no terceiro dia. A morte não segurou, o inferno não segura, o diabo não retém, todas as coisas estão sujeitas ao seu nome. Assim desejou o Senhor. Quem é esse que está aí no barco, meu irmão? Esse é o Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é esse que está no barco? É aquele que, através da sua morte e ressurreição, trouxe para mim e para você a vida, a salvação. Quem é esse que está no barco, meu irmão? É aquele que no dia glorioso virá dos céus, lá das nuvens, e buscará a sua igreja. Quem é esse que está no barco, meu querido? É Jesus, o Todo-Poderoso. Aquele que na sua coxa está escrito Rei dos Reis, meu querido. Aquele que não há quem se levante contra. Aquele que não tenha o nome que possa superar o dele, meu irmão. Deus o colocou acima de todas as coisas. E se nós lêssemos aqui a epístola de Efésios, meu irmão, é uma epístola tremenda, leia e medite sobre ela. Nós vamos ver que Paulo não está dizendo de coisas tão somente naturais que a gente conhece, mas ele fala de um ambiente muito maior do que tudo isso. Ele fala sobre o universo e coisas que o homem nem conhece. Jesus está acima de todas as coisas, meu querido. E todas as coisas são sustentadas por sua palavra de poder. Quem é esse que está no barco então, meu irmão? O dono da minha e da sua vida. Aquele que pode fazer você uma nova pessoa. Aquele que tão somente de olhar, meu irmão, pode transformar a nossa natureza. É aquele, meu irmão, que andando, enquanto andava, uma mulher que tinha lá o seu fluxo de sangue, tinha um corrimento de sangue, foi lá e tão somente se eu encostar, só encostar nas vestes desse homem, eu já serei curada. Quem é esse, meu irmão? Esse é aquele que disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Quem é esse, meu querido? É aquele capaz, meu irmão, de renovar as minhas e as tuas forças. Então, em 2016, meu amado, saiba disso. Virão situações adversas, virão tempestades, como talvez já esteja tendo hoje. Talvez hoje pela manhã, pela tarde você tenha passado. Mas saiba de uma coisa: quem está no barco, quem está contigo, meu irmão, é o Senhor dos Senhores. É aquele cuja voz, meu irmão, é ouvida em todos os cantos quando Ele fala. Meu amado, você tem fé nas coisas que Deus faz ou no Senhor, o Todo-Poderoso? Aonde está a tua fé? Porque quando as mãos de Deus, por algum motivo, e lembre-se, Ele é soberano, Ele faz e desfaz e deixa de fazer ou começa a fazer na hora que Ele quiser. Quando der o desejo do coração do Senhor, Ele vai lhe abençoar. Aqueles que estão orando há muitos anos, sua oração não está esquecida. Deus jamais deixou de ouvir aos seus filhos. Deus não rejeita um coração contrito, diz a sua palavra, mas tudo tem um tempo. A palavra lá em Eclesiastes diz que tem um tempo de sorrir e tem um tempo de chorar. Tem um tempo de festejar e tem um tempo de luto.
Para todas as coisas tem tempo. Em 2016 haverão esses tempos todos. Tempo para você curtir a tua família, tempo para você trabalhar, tem que trabalhar, tempo para você passear, tempo para você fazer uma série de coisas, mas nunca negligencie o tempo do Senhor. Porque se você o fizer, você não estará se fortalecendo. E o dia mau, quando ele vier, você não vai ficar firme. Você não estará revestido da armadura de Deus. Meu amado, o convite que Deus nos faz essa noite é que mudemos a nossa postura. O ano de 2016, com todas as profecias que já tem para ele, econômicas, políticas e tudo mais, já pintam um cenário tenebroso. O que vai fazer de mim e de você vencedor nessas coisas todas, preste atenção, é a tua posição diante de Deus. É a tua. Porque se você, diante de Deus, se fortalecer, você orar, buscar a presença do Senhor, conhecer ao Senhor, e eu estou falando sobre estudar, meu irmão, a Bíblia ela não está lá para enfeitar a tua estante, não. Ela está lá para você ler e conhecer mais e mais do Senhor. Se você não se fortalecer, e aí é tua atitude, lembre-se, fé não é sentimentinho, não, é atitude. Fé sem obras, o que é? Em espanhol, é muerta. Fé sem obras é morta, meu querido. Então, fé é atitude. Em 2016, meu amado, esse ano que está para chegar, avalie como foi o ano 2015 na sua vida. Lá em Ageu, nós comentamos isso aqui na quarta-feira, nós vemos um texto bem interessante de Deus dizendo para os seus líderes, para os seus sacerdotes. Deus levanta Ageu no meio de uma festa religiosa deles, onde estavam ali praticamente a cúpula daqueles que foram liberados do exílio para voltar e reconstruir o templo. Deus fala com eles ali diretamente, dizendo para eles que no coração deles, eles estavam dizendo que não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. Não é tempo ainda. Meu irmão, Deus sonda e conhece o teu coração. Tem muita gente dizendo, não é tempo de eu cuidar da minha vida espiritual. Não é tempo de eu me dedicar à casa de Deus, me dedicar ao meu ministério. Não é tempo para isso. Eu sou muito novo. Eu tenho que viver. Eu tenho que curtir. Bibi. Meu irmão, o juízo de Deus vem, meu irmão. Cuidado. Aqueles homens disseram no seu coração, não é tempo de reconstruir. E Deus olha para eles dizendo, vocês trabalham e não estão sendo sustentados. Vocês comem e não se sentem saciados. Vocês bebem líquidos aí e não se sentem saciados da sua sede. Vocês ajuntam e como quem ajunta num saco furado. E o pouco que vocês conseguem, esse pouco que vocês levam para casa, isso está lá no livro de Ageu, primeiro capítulo, tá? E o pouco que você consegue ajuntar e leva para sua casa, eu dissipo com um sopro. Deus está dizendo que ele acabou com a festa. Ele soprou e dissipou tudo. As pessoas disseram para Deus que não era tempo. Quem é você, ó homem, para dizer para Deus se é tempo ou não? Me lembro de Jó nessas horas, porque Jó, meu irmão, todo mundo fala, né? Jó, um homem de fé, tal, foi mesmo. Mas ele teve as dele também. E ele perguntou diversas vezes, mas por que Deus? E o que está acontecendo? Até quando? E uma série de coisas. E todas as vezes que Jó questionou a Deus, em todas, Deus falou para ele o seguinte, Jó, aonde você estava quando eu botei limite no mar? Aonde você estava, Jó, quando eu ajuntei ali as terrinhas, quando eu coloquei os bichinhos para... Aonde você estava? E Deus foi dizendo, uma por uma, de perguntas a Jó, e sabe o que aconteceu no coração de Jó? Deus não respondeu as perguntas de Jó, mas Deus mostrou que Ele é soberano. Deus disse para Jó o seguinte, meu irmão, quem manda aqui sou eu. E quando vemos mais à frente, Jó diz que não é mais de ouvir falar, mas agora ele anda junto com o Senhor.
passou por tudo que passou. E ali, ao chorar aos pés de Deus, Deus não respondeu os porquês. Deus não disse que ia parar, quando que ia parar e não sei o quê. Mas Deus disse para ele que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quem somos nós para dizer que não é tempo? Quem somos nós, meu irmão, para dedicarmos a nossa vida para tantas outras coisas e não para o Senhor? E aqui eu queria fazer um alerta para você. Porque Deus disse claramente, existem 3 profetas, meu irmão, que profetizaram depois do exílio: Ageu, Zacarias e Malaquias. Sendo que Malaquias foi 100 anos depois. Se você olhar 100 anos depois de tudo isso que aconteceu, está lá Malaquias falando de ofertas de novo e ofertas impuras. Às vezes as palavras parece que entram das orelhas aqui, e não é que ela sai pelo outro, mas ela parece que dá uma curvinha e vira aqui assim, ó. Não penetra no coração, não entra na mente, não gera reflexão. Meu irmão, olha para o ano de 2015. Você trabalhou, tentou, fez, suou a camisa, fez isso, aquilo, aquele outro, e não deu em nada. Você continua com fome, você continua com sede, você continua com a impressão de que você não conseguiu juntar nada. Aqueles homens, disse Deus, fizeram tudo isso e não deu em nada. E o pouquinho que conseguiram foi dissipado com um só sopro do Senhor. Ele desfez toda a obra da mão daquelas pessoas. Sabe por quê? Porque eles deveriam ter obedecido a Deus e reconstruído o templo, cuidado da casa do Senhor, e eles estavam cuidando das deles mesmos. Meu querido, você pode pensar que injusto, né? Pô, os caras têm que cuidar da casa dele, onde que eles vão morar, rapaz? Precisa de um teto, não precisa? A gente precisa de um teto também, né? Um detalhe só que talvez você não se lembre: quando Ageu se levanta para profetizar, ele se levanta depois de 18, não é 1, não são 2, mas depois de 18 anos que Deus os mandou para lá para reconstruir o templo. 18 anos que eles receberam uma ordem do Senhor, e há 18 anos a mesma desculpa: não é tempo de reconstruir o templo, não é tempo, eu ainda preciso cuidar aqui da minha casa. Cria vergonha, porque o juízo de Deus vem. E as tempestades, meu irmão, vão acontecer. Olha para o ano de 2015 e veja como foi, e já veja se na tua vida, porque você tem que fazer uma leitura da tua vida. Para de olhar para o teu irmão, para de olhar para o teu cônjuge, é para você. Assim como Deus está falando comigo, Ele fala contigo. Nós temos que olhar para a nossa vida, meu irmão, e nessa noite tomarmos uma posição, meu irmão. E esta posição não é uma coisa que ora vai, ora vem, porque se você ficar nesse vai, não vai, você vai passar pelo mesmo problema de 2015. Vai juntar e vai pelo saquinho furado, vai tudo embora. Mas para aqueles, meu irmão, que ouviram a palavra do Senhor, para aqueles que se atentaram, mesmo sendo 18 anos depois, no 2º capítulo de Ageu, no versículo 9, se eu não estou enganado, no versículo, Deus diz para eles o seguinte: que a glória da segunda casa será de longe maior do que a primeira. E se você prestasse atenção, o templo reconstruído ele era menor. O templo sendo reconstruído, ele não tinha todos os aparatos, não tinha toda a riqueza que tinha o primeiro. E as pessoas estavam lá: não, nós vamos reconstruir, vai ficar feio, não vai ser esse templo como era aquele antes. E Deus disse, promessa de Deus: a glória da segunda casa será muito maior, de longe, maior do que a primeira. Está com medo, meu irmão? Não acreditou? Lembra, os discípulos tiveram medo porque não creram, muito provavelmente, na promessa. A promessa que Deus faz para mim e para você é que na nossa segunda casa, aqui agora falando numa alegoria, nós fomos feitos novamente, nascemos de novo quando aceitamos a Cristo. Um novo nascimento se fez. A glória no novo nascimento, a vida em Cristo, meu irmão, mesmo ela sendo aos nossos olhos difícil, porque eu vou morrer para Cristo e Cristo vai viver em mim, Deus diz que a glória da segunda casa será muito maior
que a primeira. Invista na tua vida com Deus. Invista no teu relacionamento com o Senhor. Nunca, jamais priorize outras coisas que não sejam as coisas de Deus. O Senhor Jesus nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus. Quando você o fizer diligentemente, você estará se fortalecendo no Senhor, se revestindo de toda a armadura, o capacete da salvação, o escudo da fé. E o escudo é tão interessante, meu irmão, porque Paulo cita que você vai parar as setas inflamadas do diabo ali, no escudo da fé. E quando ele fala do escudo, ele está olhando para uma armadura de uma roupa de romanos ali. O escudo do romano, ele tinha na sua frente ali, além daquele ferro todo, a estrutura do escudo, ele tinha uma frente, um revestimento de couro. E aquele couro era encharcado com água, então quando vinha no meio de uma batalha, os caras soltando aquelas flechas com a ponta cheia de foguinho ali para tacar fogo em todo mundo, pegava ali no escudo e ali mesmo a flecha era apagada. O escudo da fé não vai evitar que você tome flechada, meu irmão, mas ela vai apagar a inflamação do inferno e ela vai ser retida ali. Agora, quanta gente, meu irmão, está sendo alvejado, está tomando flecha para tudo que é lado e não se levanta, meu irmão. Meu querido, não é na tua força, você não tem capacidade, mas é na força do Senhor. Por isso ele diz lá: fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Assim você vai conseguir resistir ao dia mau. Não é que você não vai passar pelo dia mau, você vai resistir quando esse dia chegar. Recentemente eu ouvi a história de uma pessoa que foi ludibriada numa compra pela internet. Foi lá, viu, gostou de um item lá, não sei o que era, e foi comprar, e começou a negociar. Ah, você aceita tanto de oferta? O cara, não, é tanto. E quando finalmente chegaram no valor, quando finalmente chegaram ali no entendimento, o cara disse para ele o seguinte: olha, faz o seguinte, me deposita uma parte, era em torno acho que de R$1.000, e o resto você me deposita quando você receber. E essa pessoa virou e disse o seguinte: olha, mas eu sou servo de Deus, tá? Eu sou filho de Deus. E citou alguns versículos bíblicos e foi lá. E aquela pessoa, vendo que era um crente, parecia ser um crente, falava como crente, dizia e recitava versículos como crente, se posicionava como crente. Ele foi lá e fez o depósito. Sabe o que aconteceu? Tão logo em seguida do depósito ter sido feito de R$1.000, cadê o sujeito agora? Liga para o número da caixa postal, manda mensagem, o cara simplesmente não responde a mensagem. O que aconteceria no seu lugar, no meu lugar? Não importa a quantia, não. Aquele valor era muito alto para essa pessoa. Esse que eu estou te falando me deu uma lição muito grande. Que ele virou e disse o seguinte: o justo juiz há de me vingar. Eu estou em paz. O dia mau chegou, meu irmão, mas ele estava preparado. Ele estava revestido. E não só disse que o justo juiz é quem cuidaria da sua causa, como ele abençoou aquela pessoa, dizendo que Deus o abençoasse, o livrasse desses maus caminhos e que daquela prática errada ele fosse tirado e que Deus se revelasse a ele para que ele finalmente conhecesse o caminho da salvação. Essa pessoa estava, meu irmão, preparada quando chegou o dia mau. Quem não está numa hora dessa, meu irmão, entra em desespero, fica maluco, porque a pessoa era de outro estado, quer ir para lá, quer fazer alguma coisa, quer tomar uma atitude, quer isso, aquilo. Não é contra a carne nem contra o sangue que nós lutamos, meu irmão. Essa pessoa simplesmente entregou nas mãos do Senhor e descansou. Em 2016, meu amado, que essa seja a sua postura diante de Deus. Você nunca mais negligencie a presença de Deus, como fizeram os discípulos ali. Porque lembre-se do filho pródigo. O filho pródigo torrou tudo, jogou tudo para cima. Mas quando voltou, encontrou Deus com os braços abertos, que não só o recebeu, mas lhe deu vestes novas, lhe colocou anel, calçou os seus pés.
Meu amado, para mim e para você, existem bênçãos em 2016. No livro de Efésios, a palavra diz que todas as bênçãos na região celestial já nos foram dadas. Existe bênção para mim e para você em 2016. Só que se você não vigiar, se você não orar, não permanecer firme, você vai cair. E porque caiu e não permaneceu firme, deixará de desfrutar das bênçãos do Senhor para 2016. Então não tem churumela, meu irmão, e não é uma troquinha, não. Vem aqui depositar R$5 na igreja e vai ganhar 5.000 do Senhor. Nada disso. Isso é coisa de quem não conhece a Deus, quem não estuda. Deus te abençoa, meu irmão, mesmo sem você colocar um tostão na casa do Senhor, porque Deus é o Deus abençoador. Não estou dizendo que você não tem que dizimar, não tem que ofertar, não entenda errado. Mas não existe barganha com o Senhor. Eu vou na tua casa para o senhor fazer isso, eu vou agora e vou deixar de ir, porque a coisa mais fácil que tem é quando está tudo bem, o sujeito pica a mula. É sempre assim. E talvez alguém pensando, né? Ai, como ele está falando duro. Eu estou falando da minha vida, tá? Você faça a leitura da sua. Eu sei como eu sou. E porque eu não sou o santarrão, eu tenho que prestar muito bem atenção nas minhas atitudes, viu? Assim como você. Então, em 2016, meu amado, certamente há bênçãos do Senhor para todos nós. Mas haverão também, certamente, tormentas, tempestades, ventinhos, ventões. O dia mau virá. E como disse ao Senhor Jesus, basta a cada dia o seu mal. Não esquenta com o de amanhã, não. Se preocupe com o de hoje, esteja firme, porque o amanhã pertence ao Senhor. Amém, queridos? Fica de pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Fecha os teus olhos. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, por nos mostrar, Senhor, que o Senhor trabalha nas nossas vidas, por nos mostrar que a paz, Deus, não é ausência de tempestade, mas a paz, e a paz que excede todo entendimento, Senhor, é a tua presença, Pai, durante a tempestade, ali conosco, nos livrando do mal, Senhor. Essa sim é a paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que o Senhor diz que o Senhor nos dá, e não a paz como o mundo a tem, mas a paz que provém do Senhor. Nessa noite, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, que o Senhor nos abençoe, Deus. Nos ajude, Deus, nessa jornada, nessa promessa que o Senhor nos fez, de atravessarmos as margens, Pai. Nós estamos numa jornada rumo à Nova Jerusalém, Senhor. E o Senhor disse que chegaríamos lá, Pai. Essa é a tua promessa, que nós seríamos, Pai, resgatados pelo Senhor. E assim, independente de todas as circunstâncias, Pai, que nos aconteçam nessa caminhada toda, Pai, a nossa fé, Deus, nos ajuda para que ela esteja firme, Pai, inabalável, Senhor, com os olhos fitos em Ti, ó Cristo, e não mais observando as situações, as coisas, o que dizem as pessoas, as tendências do mundo e todas as demais coisas. Mas que em nós, Pai, haja essa fé, Pai, essa atitude, Deus, esse posicionamento diante de Ti, Pai, crendo e confiando tão somente nas Tuas promessas. E porque cremos, Pai, avançaremos, Deus, segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor, dia após dia, nesse ano que está por começar, Senhor. Deus, que desde o início, Pai, possamos entender o princípio da semeadura e entregarmos ao Senhor as nossas primícias, Pai. As primícias, Deus, do nosso tempo de qualidade, Senhor. Primícias, Pai, do nosso intelecto, da nossa vida, Senhor. Tudo que temos e somos, Pai, possamos consagrar a Ti, porque nós, Pai, como cristãos, filhos do Senhor, nós não temos medo de olho gordo, Pai. Nós não temos medo, Senhor, de situações que coloquem diante de nós.
Nós não temos medo de símbolos ou outras coisas, mas nós cremos tão somente no Deus Todo-Poderoso. E é em nome do Senhor, como disse Davi, que nós avançamos, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a nos revestirmos, Pai, de toda a armadura e a Tua armadura, Senhor. Que possamos estar preparados, Pai, para o dia mau. Que possamos estar firmes, Pai, e permanecer firmes, Deus, depois de termos feito tudo, como diz a Tua palavra em Efésios. Pai, em nome de Jesus, que esses dias que se seguirão, Pai, possam ser dias, Deus, de transformação, de renovação das forças, da esperança, do desejo, da vontade, Senhor, de Te servir e de atuarmos, Pai, nesse propósito que foi nos colocado hoje, Deus, de unidade. Pai, em nome de Jesus, que todas as tempestades que surgirão, Senhor, na nossa frente, no nosso meio, para impedir, Senhor, que sejamos um, Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Deus, como o Senhor nos ensinou a cada um dos Seus discípulos, Pai, a termos fé e a permanecermos firmes, Pai, diante de todas elas, porque se essa é a Tua promessa, Pai, assim haverá de ser, em nome de Jesus, porque essa é a Tua palavra, que diz que não há, Senhor, mudança nem sombra de variação no Senhor. O Senhor é o mesmo que foi ontem, é o mesmo hoje e continuará sendo, Deus. O Senhor é, Tu és o grande eu sou, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Fortalece, Pai, as pernas que já estão enfraquecidas. Fortalece, Deus, as mãos, os braços, o pensamento, Pai. Afasta de nós, Pai, todo o mal. Afasta, Senhor, os pensamentos de ruína, Senhor, de desgraça que temos pensado, às vezes acerca de nós mesmos. Mas nessa noite, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, o Senhor que faz novas todas as coisas, Pai, renova a nossa vida, renova a aliança, Senhor, a nossa aliança contigo. Renova, Senhor, o nosso compromisso. Renova a chama do Teu Santo Espírito. Reacende, Pai, para que estejamos todos, Pai, firmes nesse ano que há de vir e que possamos gerar em nós frutos de amadurecimento como foram gerados nos Seus discípulos, Pai. Senhor, quem é este que o vento e o mar obedecem, Pai? É o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Tu és, Pai, o nosso Rei, Senhor. Para onde iríamos, Pai, se só o Senhor tem palavras, Pai, que nos conduzem à vida eterna? Pai, abre os olhos espirituais daqueles que estão, Senhor, caídos pelo caminho, para aqueles que já se desviaram, Pai, mas não viram ainda que estão desviados. Pai, em nome de Jesus, abra, Senhor, os olhos espirituais, para que enxerguem, Deus, os caminhos errados, as atitudes erradas, e possam, Pai, segundo a Tua boa vontade, ser corrigidos. Pai, no nome santo de Jesus, o Senhor que acalmou, Pai, aquele mar e acalmou aquela tempestade. Senhor, nós Te pedimos, sendo essa a Tua vontade, Pai, acalma, Senhor, os males que tem afligido, Pai, a cada um dos Teus filhos. Acalma, faz cessar os ventos, Pai. Acalma os Teus discípulos. Aquieta a nossa alma, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a sermos cada dia mais parecidos com o Teu Filho, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós oramos agradecidos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Convido o pastor Guilherme. Amém, pode sentar. Só mais uma palavrinha. Vocês viram no início do culto, né, uma proposta que o Espírito Santo me deu aquela hora, de estarmos orando, né, estarmos fazendo assim, um propósito. Pai, faz-nos um. Aí vocês devem falar assim, não, pastor Aguiar, pastor Rodrigo já estavam combinados que ia ser pregado. Mas eu não conversei com o pastor Rodrigo no domingo para ele trazer a palavra, e de lá para cá nós não nos falamos sobre o propósito, porque o Espírito Santo é quem dirige a palavra. E exatamente aquilo que Deus colocou na direção para falar com a igreja foi o sentido da palavra. Enquanto ele estava pregando aqui,
Eu me lembro, quando eu tinha 7 anos de idade, o Senhor me trouxe uma imagem. Quando o primeiro avião a jato passou no Brasil, falava que o mundo ia acabar. E as pessoas que não entendiam a palavra falavam que quando o mundo fosse acabar, haveria um sinal no céu. Porque a Bíblia fala, né? Que haverá um sinal, mas não é nada desse sinal. A minha mãe, nós éramos bastante filhos. A minha mãe correu com todas as mães naquela época, eu tinha uns 6, 7 anos, colocar toda a gente debaixo da cama, debaixo da mesa, porque o mundo ia acabar, e tentar nos proteger. E quando veio essa palavra, né, que nós estamos assim falando de 2016, não é que o mundo vai acabar, mas Jesus me trouxe aqui para eu lembrar a palavra que está lá em Lucas 13, 34, que quando ele falou assim, ele olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta seus filhos debaixo das asas, e não quiseste. Então Deus está falando assim, né? O propósito de Deus para a tua igreja, assim como a galinha junta seus pintinhos, o Senhor está querendo juntar aqueles que creem no seu nome debaixo da sua palavra para proteger contra aquilo que os dias maus que virão. E eu creio que é de Deus que aquele que crê no seu nome, aquele que serve a Deus, como diz lá em Malaquias, de novo verão a diferença entre o ímpio e o justo, e aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, está aí uma palavra de profecia para 2016, que não precisa ser nenhum profeta, basta ler jornais, que Deus, mas o mais importante, que Deus manda profetas avisar: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, como a galinha, ajuntar seus filhos debaixo, seus filhotes debaixo das suas asas, e não quiseste. Então, que cada um de nós podemos entender que é Deus chamando a gente para nos fortalecer. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Repita comigo: que o amor de Deus nosso Pai, que a graça e a comunhão e a rica consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e todo sempre. Todos digam amém. Uma salva de palmas para o Senhor. E vamos nos alegrar porque o Senhor é conosco, amém? Glória a Deus.